E maior é Deus, pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus quem me deu. O que eu dou é o que eu tenho, foi Deus quem me deu. E maior é Deus, pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus quem me deu. O que eu dou é o que eu tenho, foi Deus quem me deu. Já dizia o poeta: a vida deu-me dor, eu dou-lhes poesia, melhor, dou-lhes histórias. Olá, eu sou Alcir Santos, de Belém do Pará, da Amazônia Paraense, e faço parte da companhia Girândola de Contadores de Histórias. Vocês não imaginam a minha imensa satisfação que é encerrar a programação no dia de hoje, um dia tão especial, 20 de março, o Dia Internacional dos Contadores de Histórias. Nós fizemos 24 horas ininterruptas de contadores de histórias de todo o Brasil, de todos os gêneros, com vários estilos, histórias para dar e vender, para que todos pudessem ficar em casa, mas não perder a oportunidade de se divertir, porque essa é uma propriedade das histórias, cura a alma. O que eu tenho para dizer para vocês é a história de um grande contador. Apesar de amazônida, nós temos nossos pés fincados também na ancestralidade africana. Soube eu, inclusive, que há muito tempo atrás, muito antes do tempo dos avós, dos nossos avós, que houve um grande contador de histórias responsável por tudo aquilo que nós contamos até hoje. Ele era o contador de histórias mais antigos, um homem já velho, cansado, e que era sábio justamente pelos tantos anos que tinha nas costas, mas principalmente pelas histórias que contava e conhecia. Seu nome, Avacu Anansi. Na tradução do seu povo, ele era o Homem-Aranha. Só que, certa vez, Anansi ficou preocupado, porque ele já havia contado tantas histórias para todos que viviam na sua tribo, que ele ficou com medo de lhe faltar histórias, pois todos os dias, ou melhor, no final do dia, todos já se punham em frente à sua casa, já preparavam todo o ambiente em roda para ouvir a sabedoria do velho Anansi através das histórias. Só que todo bom contador de história que se preze acredita piamente naquilo que conta, e preocupado exatamente em lhe faltar histórias, Anansi lembrou que uma das histórias que contava dizia que lá no céu vivia Niame, o Deus Todo-Poderoso do céu, e que ele possuía uma caixa de madeira toda entalhada à mão pelos ancestrais dos próprios deuses. Era o baú das histórias. Anansi, acreditando piamente que seu povo precisava das histórias e que ele não poderia faltar, então teve um plano. Ele então atravessou a floresta recolhendo cipós e galhos, e lá do outro lado, já na parte da savana, ele começou a tecer, como dizia seu nome, Homem-Aranha, uma escada em formato de teia que chegava até o céu, ultrapassando as nuvens, o pico das montanhas. Então ele subiu. Quando chegou lá no céu, foi recepcionado por um monte de deuses menores que gargalhavam na cara de Anansi, sabendo o que ele tinha ido fazer lá, mas não acreditavam que ele teria condições, por ser um homem velho e cansado, de pagar o preço pelo baú das histórias. Mas ele, ciente do seu valor e da sua importância para o seu povo na terra, foi até o grande Deus Niame. Chegando lá, o Deus Supremo, que já sabia do que ia acontecer e o que Anansi estava fazendo lá, foi logo dizendo: Senhor Deus, eu gostaria do baú das histórias para o meu povo. Niame olhou para Anansi e disse: mas você está disposto a pagar o preço pelo baú das histórias? Anansi riu e disse que estava disposto a pagar qualquer preço que fosse, desde que as pessoas não ficassem sem história. Foi o que aconteceu. O Deus do céu disse: então você terá que pagar em 3 partes. Primeiro, terá que prender Ozebo, o tigre que devora qualquer homem que encontra pela frente. Depois, terá que trazer Imboro, um marimbondo que pica como fogo. E por fim, terá que trazer Moatia, a deusa que fugiu do céu e que nunca nenhum homem e nenhum outro deus também já viu. Anansi, ciente do seu valor e decidido a não ficar sem histórias para o seu povo, aceitou o desafio. Voltou pela mesma escada de cipós que havia tecido para chegar ao céu. Como ele havia construído aquela escada teia próximo da savana, ele já vinha pensando num plano de como capturar Ozebo. Ele lembrou então das histórias que os outros contavam, que Ozebo
era um tigre que devorava qualquer homem que encontrava pela frente, mas que gostava muito de brincar antes com suas presas para deixá-las cansadas e ele não ter trabalho de devorá-las. Mas Anansi, esperto, apesar de velho e cansado, muito sábio, já tinha um plano. As sobras de cipós que ele havia recolhido na floresta para fazer a escada, ele então colocou no ombro e saiu à procura de Ozebo na savana. Mas não demorou muito. Ele foi encontrado por Ozebo, que quando ouviu disse: ora, 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 se não é o velho Anansi, eu justamente o encontro na hora do almoço. Então ele pegou e disse que não estava pronto para comer. Anansi disse isso, mas Ozebo pegou e disse: mas é o meu almoço, Anansi. E Anansi pegou e disse: tudo bem, eu não vou lhe criar problemas, mas antes eu tenho que lhe mostrar uma brincadeira. Era por isso que eu estava te procurando. Ozebo disse: brincadeira? Mas que brincadeira? Eu conheço todas. Ele disse: é a brincadeira do amarra. Ozebo ficou pensando, mas não lembrou. E aí então ele pegou e disse: a brincadeira é o seguinte, eu amarro você e você tenta se soltar. Depois você me amarra e eu tento me soltar. Aquele que se libertar mais agilmente será o vencedor. Ozebo, muito esperto, ou pelo menos pensando ser esperto, pegou e disse que Anansi deveria amarrá-lo primeiro, com a intenção de que quando ele amarrasse Anansi, ele pudesse devorá-lo sem ter nenhum tipo de trabalho. Mas tudo já fazia parte do plano de Anansi. Então Anansi começou a amarrar as patas dianteiras, as patas traseiras, jogou o cipó por cima do galho e puxou. Ozebo ficou lá se debatendo, tentando se soltar, enquanto Anansi ria. Ozebo não conseguiu se soltar, e quando ele pediu para Anansi libertá-lo, Anansi só fez dizer: negativo, agora você está pronto para conhecer o Deus do céu. Assim, Anansi estava com a primeira parte do pagamento pelo baú das histórias. Então ele pegou uma folha de bananeira, pegou uma bilha, encheu de água do rio, saiu em direção aonde havia o ninho de imboro, um marimbondo que picava como fogo. Quando chegou lá próximo, sabendo que a água da chuva, por conta da sua acidez, destruía a asa dos marimbondos, ele jogou um pouco de água sobre si e começou a jogar no ninho de imboro e gritar: está chovendo! Está chovendo! Imboro começou a voar desesperadamente. Foi quando então Anansi disse: vocês podem entrar na minha bilha. Imboro, marimbondo que pica como fogo, começou a entrar de um por um. E quando passou o último, Anansi pegou e tampou a bilha com cera. E ali então ele pegou e disse: vocês estão prontos para conhecer Niame, o Deus do céu. Ele foi até a árvore onde estava preso Ozebo e lá colocou também a bilha cheia de imboro, um marimbondo que picava como fogo. Agora só faltava Moatia, a deusa que ninguém tinha visto, nem mesmo os deuses. Então Anansi pegou, tirou resina de uma árvore e fez um boneco de resina, todo grudento, levou até o meio da floresta e colocou bem no pé de um flamboyant. Ele pegou o resto de cipó que havia bem fininho, amarrou na cabeça da boneca, colocou por baixo das folhas secas e ficou escondido atrás de um arbusto. Passaram-se dias e noites sem que nada aparecesse. Numa madrugada, quando Anansi dormia, ele ouviu passos, folhas secas sendo pisadas, que quando ele acordou sorrateiramente e olhou pelo meio do arbusto, ele viu aquele brilho intenso que iluminava parte da floresta. Mas a figura que ele viu foi minúscula. Moatia era do tamanho de uma fada e dançava em volta do flamboyant. Anansi tinha colocado no braço do boneco de resina uma cuia cheia de inhame, o alimento preferido dos deuses. Então, depois de dançar, Moatia olhou para o boneco e disse: bebê, me dá um pouco do teu inhame? Anansi então sorrateiramente puxou o cipó. A boneca foi para frente e para trás como se estivesse dando sinal de positivo. Então a deusa começou a se deliciar daquele inhame. Ela gostou tanto que acabou comendo tudo. E no final, com a boca toda suja, ela disse: muito obrigado, bebê de resina. E o boneco ficou parado. Ela achou aquilo uma afronta, uma ofensa com uma deusa. Ela disse: se você não responder, bebê mal educado, eu vou bater em você. E o bebê ficou parado, o boneco de resina não se mexeu. Foi então quando ela pegou e bateu na cara do boneco, mas ficou grudada. Ela tentou se libertar, mas a outra mão também ficou presa. Ela tentou empurrar com a perna e com a outra.
Moatia ficou presa no boneco de resina. Foi quando então a Nancy saiu de trás do arbusto e veio puxando o cipó e levantou. Estava preso Moatia. Ele pegou e disse: você está pronta para conhecer Niame, o Deus do céu. Ele foi então até aquela árvore onde estava preso Ozebo e onde estava também a bilha cheia de emboro. Naquele mesmo local, ele pegou novamente cipós e teceu outra escada em formato de teia e foi até o céu. Dessa vez, quando ele chegou, os outros deuses menores começaram a aplaudir, pois jamais imaginavam que aquele homem fraco e velho teria condições de pagar o preço pelo baú das histórias. Quando chegou diante de Niame, o Deus do céu, que já sabia que tudo aquilo iria acontecer, ele já estava com o baú pronto para entregar a Anansi. Ele pegou Anansi, olhou para o Deus do céu e disse: aqui está, Ozebo, o tigre que devorava qualquer homem que encontrava pela frente. Então Ozebo, todo envergonhado, se colocou ao lado do Deus do céu. Depois ele tirou a resina da boca da bilha e disse: aqui está Emboro, um marimbondo que pica como fogo. E os marimbondos saíram todos envergonhados e se colocaram ao lado do Deus do céu. E por último está Moatia, a deusa que até então ninguém tinha visto. E Moatia, mais envergonhada ainda, passou a compor o panteão dos deuses do céu. Foi então que Niame pegou e disse a todos que lá estavam, entregando o baú das histórias, e disse: este baú agora pertence a Anansi, e a partir de hoje todas as coisas contidas aqui dentro serão as histórias que ele vai contar na terra e serão conhecidas como as histórias do Homem-Aranha. Anansi, ciente do seu valor e da sua importância como contador de histórias, desceu à terra com o baú, no exato momento em que as pessoas estavam se preparando para ouvi-lo. Foi quando então, na terra, ele abriu o baú e de lá saíram todas as histórias que povoam o imaginário dos seres humanos até os dias de hoje. Principalmente, todas as histórias que vocês ouviram no dia de hoje são espalhadas graças ao grande contador de histórias, Anansi. Esse é um conto africano, o Baú das Histórias, que foi recontado por Gail e da editora Global, da coleção Crianças Criativas. Muitas histórias são contadas dessa forma até os dias de hoje. Vocês não sabem o quanto isso me faz feliz encerrar a programação de hoje contando histórias para vocês de como as histórias chegaram até nós. Mas temos um grande poeta, contador de histórias, o único conhecido, reconhecido e registrado, filho do Boto, que disse: quem conta um conto aumenta um ponto. As histórias recontadas não têm fim, nunca terão. Toda vez que alguém contá-las, outras faces mostrarão. Na pauta de cada conto, introduzindo um só ponto, outros contos nascerão. Jamais permita que um conto um dia venha a morrer. Reúna um pouco de sonho aos momentos de prazer. Conte um conto, aumente um ponto, invente o próprio viver. Seja um contador de histórias, inventor de alegorias, que este mundo grave anseia um pouco de poesia. Escreva uma história alegre, inspirada na poesia. Rasgue as cortinas da noite, abra as porteiras do dia. Antônio Juraci Siqueira. Muito obrigado a todos por ter acompanhado essas 24 horas de histórias, em histórias de todos os cantos. Eu sou Alci Santos, contador de histórias da Amazônia, da Companhia Girândola e da Rede de Contadores de Histórias do Pará, a Recontar. Aqui nós encerramos chamando e agradecendo você com o ritmo do carimbó. Embarca, morena, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Embarca, morena, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Viemos de nossa terra contar histórias da terra alheia. Viemos de nossa terra contar histórias da terra alheia.